Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou falar pra vocês do filme Bacurau, que é muito Black Mirror, mas eu não vou dar nenhum spoiler, porque acontecem algumas reviravoltas que são bem importantes pro filme ser tão interessante como ele é, então fiquem tranquilos, eu não vou dar spoiler. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. Bacurau é um filme brasileiro do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, e já venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes e também o prêmio de melhor filme no Festival de Munique. É engraçado, né, que o filme é brasileiro, mas ele tá chegando no Brasil depois de passar por vários festivais e já tá chegando aqui no Brasil super aclamado. Vou contar um pouco da história pra vocês, mas fiquem atentos porque essa história não é só isso, porque tem uma coisa acontecendo por trás que eu não posso contar, que é o grande spoiler do filme, né? O filme se passa num futuro próximo, não é um futuro muito distante do que a gente tá agora, né, mas tem algumas coisinhas assim que dão a entender que já se passaram alguns anos. E o que eu entendi do filme é que a história é sobre a cidade de Bacurau, que se passa numa cidadezinha muito pequena do sertão. Então o filme tem um tom assim no começo muito de documentário, da gente acompanhando a vida daquelas pessoas. Tem uma grande matriarca que morre lá no comecinho do filme, então a gente acompanha o velório dela. Então tem muito tom de documentário, da gente tá ali junto com eles naquele momento tão importante ali da cidadezinha. Só que eu preciso falar umas coisas que eu não posso dar spoiler, então assim, o que eu posso dizer é que o filme vai crescendo no tom de violência e de resistência. O filme começa lá na cidadezinha e aos poucos vai acontecer algo que esse pessoal vai precisar se unir. Dito isso, eu entendo muito que eles não quiseram estragar a grande reviravolta do filme, né, o suspense que o filme cria. O que acontece é que vai chegar um momento que Bacurau vai sumir do mapa, e depois desse momento, aí sim é que o filme começa a acontecer de verdade. O filme brinca com os gêneros de western, do cangaço, mas o filme, na verdade... Mas o filme, na verdade, é um grande suspense que no final do filme chega até a beirar o gore. Bom, agora que vocês já sabem um pouco da história do filme, eu preciso dizer que o primeiro ato é muito longo. Eu acho que eles se perderam um pouco nessa coisa de mostrar a cidade de Bacurau, que sim, é muito específica e tem muitas coisas lindas, tem muitos personagens, mas esse é um outro problema. Eles começam apresentando muitas histórias, muitos personagens e esquecem que o principal do filme, na verdade, não é só isso. Tem outras coisas acontecendo que também são interessantes. Então é importante a gente entender o contexto da cidade e daquelas famílias e daquelas pessoas. Então tem várias coisinhas que eles vão colocando, mas que são muitos personagens e muitas coisas para apresentar, e aí o filme acaba demorando para deslanchar de vez. Outra coisa que eu acho que tornaria esse primeiro ato um pouco mais interessante é se eles já começassem a jogar pistas, né, ou como a gente chama, foreshadowings, do que vai acontecer depois. Isso também demora a ser mostrado. Como eu disse, tem uma grande reviravolta, tem um negócio, e aí quando a gente começa a ter pistas de que algo diferente tá acontecendo por trás, aí que o filme cresce muito. Então eu acho que se eles tivessem já jogado essas pistas um pouco antes, talvez esse primeiro ato não parecesse tão longo. Uma outra questão que me incomodou um pouco no filme também é que o filme vai apresentando muitos personagens. Como eu disse, o filme é sobre a cidade, então é natural que tenhamos bastante personagens, mas o filme vai mostrando e parece que você vai se aprofundar num deles e aí não dá em nada. Então eles apresentam muitas coisas que depois eles não vão pescar lá no fim do filme, fica um pouco jogado e depois eles nunca recuperam isso e nunca se aprofundam. Tá, mas aí quando chega o negócio, a grande reviravolta do filme, aí o filme cresce e fica muito interessante. Em algum momento também vão aparecer, de certa forma, uns vilões que são um pouco caricatos demais e a gente se adentra muito na vida dos vilões também em certo momento, que eu acho que também não precisava. Eu preferia focar nos personagens de Bacurau e saber mais das coisas que eles apresentaram no começo do que ficar muito tempo passando com os vilões. Mas mesmo assim, a partir do segundo ato, o filme cresce muito e fica muito legal. Outra coisa é que o filme tem um tom, apesar de ser suspense, tem muitas coisas engraçadas, tem bastante um tom de comédia. Em alguns momentos deu pra sentir que não era necessariamente pra ser engraçado, mas ali o público do cinema se unia pra rir junto de algumas coisas caricatas. Tem muitas piadinhas com essa coisa do que acontece aqui no nosso país, que talvez em Munique ou em Cannes eles não tenham pego tanto essas nuances, né, do que é ser brasileiro, né, e do que é principalmente
quem é nordestino, né, quem é do sertão, então vai amar. A direção e a fotografia, pra mim, são claramente uma homenagem aos filmes antigos de western, filme de cangaço, né, tem planos muito fechados na cara dos personagens e talvez se você não conheça a referência, né, dos gêneros brasileiros antigos, você pode ficar meio assim, nossa, mas por que esse plano tá tanto tempo na cara desse personagem, né? Inclusive tem um gênero brasileiro que se chamava Nordestern, que é uma coisa Nordeste com Western, que é exatamente isso pra mim, assim. Até na edição eles usam, em vez de usar corte seco, às vezes tem uns cortes que são meio laterais, assim, que remete muito a essa época. Outra coisa que é legal de contar pra vocês é que a gente tem vários rostinhos conhecidos já aqui no nosso cinema nacional. Temos a Sônia Braga, temos o Silvério Pereira, Bárbara Collen, Thomas Aquino, Carine Telles e também muitas pessoas não atores que são da comunidade real que eles gravaram, que pra mim eles estão incríveis. Claro que a gente foca muito mais nos atores, mas esses não atores também estão sempre ali permeando, né, o filme, a cidade, e eles são o que realmente dão cara pro filme, que dão cara de Bacurau realmente existir. E eu acho que o mais interessante do filme é que, apesar de que na coletiva que eu participei com os diretores e o elenco, os diretores falaram que eles não querem passar nenhuma mensagem com esse filme, que eles não tinham esse objetivo. Mas se eles estiverem vendo esse vídeo, sinto muito em lhes informar que o filme passa várias mensagens e que são muito legais. Um exemplo mais superficial, assim, tem um prefeito, e o prefeito quer ser reeleito. E que horas ele aparece, né? Perto da época da eleição. E o povo não quer falar com ele. Então tem várias coisinhas, assim, metáforas da política, né? Tem várias. Tem um outro cara que é o Lunga, que fica sendo anunciado o tempo todo que a polícia tá procurando por ele. Então tem várias coisas de violência que a gente percebe que as pessoas ali que têm esse histórico de violência, elas não são violentas porque elas querem, e sim pela desigualdade social, pela história que cerca a vida delas. Também tem uma outra coisa que eu acho que é a maior crítica do filme, que eu não posso falar muito, que envolve essa parte de spoilers, mas que tem muito a ver com essa visão que o mundo tem do Brasil, sabe? Tem um momento na televisão que aparece que em São Paulo estão rolando execuções públicas, ou seja, tem pessoas sendo executadas ali, sei lá, na Paulista, na Luz, não lembro o bairro que aparecia. Mas então, sabe, tem essas coisinhas que são leve críticas sociais, às vezes nem tão leves, mas que permeiam o filme como um todo e passam várias mensagens interessantes. Então, como eu disse, o filme tem algumas coisas que eu não gosto tanto, também acho que não são problemas, são coisas que eu, como público, né, senti. Então eu acho que o filme demora um pouco demais pra começar e apresenta personagens demais que depois a gente não vai ter muito resultado. Mas fora isso, a crítica que o filme traz, a mensagem que os diretores não querem passar é muito interessante e o filme vai ficando tão legal que você começa a torcer pelos personagens e dá vontade de aplaudir, de gritar no cinema quando eles conseguem alguma coisa interessante. Então recomendo muito, vale muito a pena ser assistido, principalmente porque é um filme nacional que a gente precisa apoiar o nosso cinema, né? Como a gente sabe, a Ancine agora tá correndo vários riscos, né? E a gente não pode deixar que o cinema nacional acabe, e muita gente não entende por que o fim da Ancine tem a ver com isso, né? Inclusive vou recomendar vídeos de amigos meus, da Luli e do Belotti, que vou deixar aqui na descrição, que explicam mais um pouco por que a Ancine é tão importante pro nosso cinema, e principalmente a galera aqui do meu canal que quer estudar cinema, né? Que gostaria de trabalhar com isso, vocês têm que entender o quanto a Ancine é importante e quanto o nosso cinema nacional é uma indústria, gera empregos. Então, assim, recomendo muito esses dois vídeos para vocês assistirem. E também recomendo que vocês assistam a Bacurau, principalmente na semana de estreia. É muito importante em todos os filmes, mas principalmente no cinema nacional. Se o filme não dá bilheteria na primeira semana, há poucas chances dele continuar no cinema nas semanas seguintes. Então, assim, se você quer apoiar um filme que você gosta, ou que tem um diretor que você gosta, ou filme nacional, é importante ir na primeira semana. Recomendo muito que vocês vão assistir a Bacurau e também me contem aí o que vocês acharam, se vocês concordam comigo que o primeiro ato é longo ou se vocês acham que esse primeiro ato é necessário pro resto do filme fazer sentido. Estamos aí abertos para debate, né? Coloquem nos comentários, vamos debater e até a próxima. Um beijo.